Olá, bem-vindo ao canal Marcos Horácio. A gente está aqui hoje para falar sobre Josefina Bakhita, que é uma personagem muito interessante do século XIX, mas que morre no século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela é uma mulher negra que vem de uma família, assim, não de posses, mas de uma família remediada que mora na África Central. Ela vivia tranquilamente com a sua família, até que um dia ela saiu com o irmão para brincar e foi pega por uma outra tribo rival e foi vendida como escrava. Desde esse dia, ela nunca mais retornou a ver a sua família e ela nunca mais retomou o contato com as suas origens. O nome Bakhita significa felizarda na língua de um desses povos pelo qual ela foi escravizada. Ela passou pela mão de muita gente até ser vendida no Sudão, em Khartoum, para o cônsul da Itália. Até ela ser vendida para o cônsul da Itália, ela passou por muito sofrimento, como qualquer escrava nesse momento do século XIX poderia passar. E a partir daí, ela vai morar na Itália com esse cônsul e passa por Gênova, Veneza e Ischio. A história da Josefina Bakhita é interessante quando a gente pensa na história da escravidão do século XIX e o sofrimento que isso pode causar. A gente já está falando de uma escravidão diferente daquela do início do capitalismo, que é o que a gente chama de mercantilismo. No século XIX, os países europeus, principalmente Inglaterra e França, tinham dividido o mundo entre eles, e principalmente África e Ásia, e dividiram mesmo com uma régua e definiram zonas de influência e quais eram as zonas que lhes pertenciam. Então, Bélgica, Inglaterra, França, Itália e Alemanha quase sem nada, mas eles retalharam o mundo em nome desse novo tipo de colonização, que é uma colonização para atender os interesses da indústria e não mais do comércio, lá do mercantilismo. A indústria é o mundo das máquinas. Máquina não dorme, máquina não sente sede, máquina não vai ao banheiro, então ela produz incansavelmente. E todos os escravos do século XIX, onde eles estiverem, pode ser na América Latina, pode ser na África, eles vão ter que produzir então incansavelmente para que as máquinas da Europa pudessem produzir as suas mercadorias para que elas fossem vendidas. Há quem diga que a escravidão desse momento pode ter sido muito pior do que anteriormente. E olha que vamos conversar que escravidão não é uma coisa boa, seja em qualquer época da história. Josefina Bakhita, então, ela faz parte dessa rede, desse mercado de escravos. É uma mulher que tem muitas cicatrizes pelo corpo. Ela foi vendida e revendida muitas vezes. Foi usada, como objeto sexual, muitas vezes por esses donos. E quando ela chega na Itália, ela vai ser tratada, ela vai passar por duas famílias, uma família do cônsul e depois ela vai ser ama de leite de uma outra família na Itália, que vai se estabelecer em Veneza. Ela vai ser tratada como uma mulher que presta um serviço, não necessariamente, ela não é uma escrava nesse momento, ela já ganha a liberdade, mas ela resolve escolher um outro tipo de vida para ela. Ela vai ser irmã, ela se converte ao catolicismo na Itália e ela se torna freira da Ordem das Canossianas, em Veneza. Sofreu preconceito racial nessa ordem. Vamos conversar que o século XIX fundamenta o racismo pela ciência. A gente está falando do evolucionismo, do momento do pós-Darwin, que pega as ideias do Darwin, da evolução das espécies e joga isso no mundo social. Então a gente está falando do darwinismo social. É um momento muito complicado para se afirmar. A Bakhita foi capaz de sair de casa, não com uma certa contrariedade dessa família que a alojava. As pessoas gostavam muito dela, ela era conhecida muito também pela sua piedade como mulher. E ela entra na Ordem das Canossianas. Ela vai ser uma irmã muito querida por conta das suas habilidades, da sua piedade, da sua afeição, mas ela
ela tem muito esse estigma do que é ser uma mulher negra no final do século XIX, no início do século XX, seja na África ou seja na Europa. Ela passou por tanta coisa que tem uma história muito interessante quando falam sobre ela, que é na Segunda Guerra Mundial, ela não se escondia dos bombardeios. Ela dizia que por tudo que ela tinha passado na vida, e que se Deus é o dono do mundo, então não adiantava ela se esconder dos bombardeios, porque se a hora dela tivesse chegado, ela iria morrer de qualquer maneira. A força dela era a força que dava para o povoado da onde ela morava, que a gente já está falando de Ischio, né? E aí quando ela morre em 1947, ela causa muita comoção na sua localidade. Ela vai ser considerada santa em 2000 pelo Papa João Paulo II. A nossa conversa aqui é independente da questão dela ser santa. Eu acho que o nosso debate hoje na história é uma questão social e uma questão política que se avizinha que tá vindo de uns tempos para cá, é justamente a questão da mulher e a questão da mulher negra. Então, muitas vezes a gente pode falar assim, ela foi um joguete da história, qualquer coisa assim. Mas quando a gente estuda a história da Josefina Bakhita, a gente percebe que ela mantém a sua integridade mesmo com tudo que ela passa. E ela faz uma escolha, né? Ela, no final da vida dela, ou na metade da vida dela, ela faz uma escolha para ser uma irmã. Então, naquele momento, ela está decidindo o que vai ser da vida dela. Então, o que a história está fazendo dos últimos tempos para cá? Repensando a questão da escravidão e repensando a questão do papel da mulher, porque são setores da história que sempre tiveram no silêncio. Só que nesse momento o que a gente percebe? Que mesmo com tudo que essas pessoas passaram, elas tentam sobreviver à vida que elas têm, ao momento histórico que elas vivem, elas fazem as escolhas delas. Então, se você acha interessante esse tipo de assunto, quando a gente fala de escravidão, de negritude, de mulher e de mulher negra, a Josefina Bakhita é um personagem muito interessante para se estudar. Ela consegue, mesmo com toda a história que ela teve, criar um caminho para ela nessa vida e um caminho que seja possível. Bem, espero que você esteja gostando do canal Marcos Horácio. Eu espero aqui as suas sugestões, os seus comentários, dê o seu like e se inscreva no canal para que você sempre tenha notícias da gente. E espero vocês no próximo episódio. Até lá!